noite a todos e todas que estamos conectados virtualmente, mas com pensamento em Deus, e essa poderosa união nos fortalece, nos revitaliza. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária da noite de hoje, com o tema Progressão dos Mundos, né? Pedindo a Deus que a lição chegue no momento certo, que possamos estudar a fundo, verificar de que maneira particularmente aquela lição nos toca, para que possamos fazer esse instrumento aqui de doutrinárias, de estudos, como uma alavanca para o nosso crescimento espiritual. E assim, peço a todos que agora, neste momento, vibremos positivamente por todos nós que nos encontramos nesse momento de pandemia, por todos nós, colaboradores, trabalhadores, frequentadores dessas duas casas de amor e de caridade, Jacó e Jesus, pedindo ao Pai amparo e proteção, que nos fortaleça, que estejamos sempre seguros, na certeza de que nada nos acontece por acaso, com a esperança brilhando em nossas mentes, no nosso caminhar, na certeza de que tudo passa. Vibremos positivamente pelo nosso Brasil, envolvendo-o em amorosidade, em paz, em harmonia, concórdia, tolerância, soluções para os nossos problemas, que são muitos, piedade e misericórdia daqueles que estão em sofrimento, e luz para aqueles que estão no comando das nações, não só o Brasil, mas todas as nações do mundo. Piedade e misericórdia, meu Deus, para todo o planeta Terra. Vibremos amor, vibremos luz sobre o nosso planeta. Que assim seja. E passaremos agora a nossa reunião doutrinária, versando sobre progressão dos mundos. Muita paz. Olá, estamos aqui para mais uma nossa reunião doutrinária virtual, desejando muita paz a todos que nos escutam e veem. Hoje é o encerramento do mês de junho, encerramento também do estudo do capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E para essa reunião de hoje, o tema será Progressão dos Mundos, que também é a última mensagem deste capítulo, o item número 19, é uma mensagem de Santo Agostinho, de 1862, e que encerra esse capítulo. Ao longo de junho, nós tratamos de diversos itens deste capítulo. Quem tiver interesse pode olhar as doutrinárias no nosso canal. Tem doutrinárias das quartas e também aos domingos tivemos temas desse capítulo, né? Então, estudamos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, mundos de provas e expiações, que conhecemos muito bem, porque estamos num deles, né? Mundos superiores e inferiores, mundos regeneradores, para onde estamos fadados a seguir, juntamente com o nosso planeta. Basta para isso que a gente ajude o planeta a ascender a este nível, né? E, por fim, na noite de hoje, vamos tratar sobre progressão dos mundos, né? Então, progressão tem vários significados. Pode ser simplesmente uma ação de progredir, mas pode também significar um processo, ou seja, um desenvolvimento gradual, né? Uma sucessão, uma continuidade, né? E nós sabemos que a casa do meu Pai, Jesus já nos disse, tem muitas moradas, porque é um universo infinito, né? Então, os mundos circulam no espaço infinito, né? E oferecem aos espíritos imortais que somos moradias apropriadas ao nosso grau evolutivo, naquele momento que estamos, né? E Santo Agostinho veio nos dizer que a lei do progresso, né, que Kardec classificou como uma lei divina, ou uma das 10 leis divinas ou naturais, ela funciona para todos os seres, tanto animados quanto inanimados.
para levá-los por transformações a um estado cada vez mais perfeito, pois tudo morre para renascer, porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere, né? Então, a própria destruição, que também é uma lei natural, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de renascer, porque nada volta ao nada. Matéria mais grosseira, matéria quintessenciada não desaparece, apenas se transforma, né? Então, assim como os seres vivos progridem intelectual e moralmente, os mundos também evoluem junto com as humanidades nele encarnadas ou desencarnadas ao seu redor, né? Então, a história dos mundos nos faz ver que desde o primeiro processo de aglomeração dos átomos, né, para a formação desses mundos, há uma progressão contínua. É processual, um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas que dá aos habitantes daquele planeta cada vez mais condições mais agradáveis, à medida que também avançam esses habitantes no progresso, interferindo com sua inteligência, nas forças que podem provocar essas melhoras. Se a gente olhar para o passado, a gente vê as condições de vida. Antigamente, uma pessoa que vivia muito vivia 30 anos, hoje já se vive 70, 80, 90, algumas pessoas chegam até 100 anos, né? Então, isso foi o quê? Foi evolução que o nosso planeta foi tendo, tornando a habitação no planeta mais favorável ao desenvolvimento da vida de encarnados, né? Ou seja, nada, absolutamente nada fica estacionado. Então, vão evoluir paralelamente os animais, e lembremos que a gente já viu, né, que em Júpiter os animais têm a cabeça de animal, mas o corpo já é de homem, e que ajudam os humanos nos serviços domésticos principalmente. Então, tudo evolui. As formas de moradia, a gente viu também na palestra sobre Júpiter, que as moradias são belíssimas, lindíssimas, jardins maravilhosos, né? Vestuário, coisas mais leves, não precisamos de nada mais pesado, porque o corpo está mais sutil. Alimentação mais fugaz, né? Mais frugal, né? Ideias benevolentes, né? Em tudo há um dinamismo evolutivo e progressivo, né? E a Terra segue esse processo de progressão, né? Ela já esteve material intelectualmente e também moralmente num estado inferior ao de hoje. Se a gente for pensar em termos de moralidade, a gente não vai nem querer imaginar como era a moralidade nos tempos em que éramos um planeta primitivo, né? Mais apropriado à época, à situação do planeta, né? Agora a Terra é um planeta de provas e expiações e vai transformar-se num mundo regenerador, onde nós, habitantes da Terra, vamos nos esforçar para viver o bem. Não é viver bem pensando só no seu umbigo, é viver o bem, né? Numa luta que não tem as angústias que a gente tem hoje, né? Porque temos a certeza que somos seres imortais, né? Somos seres espirituais e com isso traz uma compreensão, uma segurança e uma confiança nas leis divinas, né? Estamos vivendo sim um longo período de transição, onde o mal, a violência tornam-se visíveis ao nosso redor através dos meios de comunicação. É impressionante a quantidade de coisas ruins, de barbaridades, tragédias, né? Violências que chegam ao nosso conhecimento. É preciso até ter muito cuidado para filtrar até onde isso nos atinge, né? Para que não vibremos nessas energias maléficas e sim pensemos sempre positivamente. Quando nos chega alguma informação de tragédia, mentalizemos luz. Se houve algum culpado, mentalizemos luz também, porque temos que orar também por aqueles que se encontram em trevas, para que a luz possa chegar até eles, né? Então, por que isso é preciso? É preciso que o mal ele seja bem conhecido, porque a exibição das feridas, do feio, do choro, serve para que o homem desperte e passe a querer usar sua inteligência, sua sensibilidade, sua fé, sua vontade no esforço de erradicar esse mal,
certo? E através de que ele pode fazer isso? De suas vibrações positivas, de sempre sentir o bem, procurar o bem, pensar no bem, fazer somente o bem, e não através de atenção demasiada a esses males que chegam ao nosso conhecimento constantemente, essas violências terríveis que acontecem. Vibrar sempre positivamente, pedir a Deus que tenha misericórdia desses seres. Essa é a realidade, né? Que ainda são capazes de cometer atos tão grotescos, né? E nós vemos isso aí agora nesse nosso processo de pandemia. Infelizmente, temos sim muitas pessoas se aproveitando do momento, superfaturando produtos, serviços, né? Porque sabe da carência das pessoas, mas também estamos vendo sim muitas ações do bem, de caridade, serviços voluntários, doações, né? E é claro que, como é uma coisa a nível mundial, a extensão de pessoas, o número de pessoas que praticam esses atos do bem é muito grande. Isso com certeza vai fazer uma massa de bem, de fluidos positivos ao redor do nosso planeta, que vai sim ajudar o nosso planeta, quando sair dessa pandemia, a ser um planeta diferente, onde as pessoas enxergam a dor do outro, onde as pessoas têm empatia pela dor do outro, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma época, com aspectos diferentes, é claro, mas que se assemelham aos tempos dos primeiros 100 anos do cristianismo, né? Muitas mudanças marcadas por ideias dominantes, e os seguidores do Cristo daquela época se doaram na divulgação da palavra, da vivência da Boa Nova que Jesus nos trouxe, né? Então, hoje, nós espíritas temos o papel também de continuar levando esses ensinamentos do Cristo, né? Porque a maioria dos homens tem necessidade de conhecer o futuro, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, principalmente, né? E nós, com os esclarecimentos que temos o dever de divulgar, né, os princípios da doutrina. E graças a Deus, a essa pandemia também, nós estamos podendo divulgar a um número muito maior de pessoas através das infinitas palestras que a maioria das casas espíritas estão fazendo nas redes sociais, YouTube, Facebook, aplicativos de reuniões. Então, está uma coisa fantástica. A divulgação da palavra de Jesus está, assim, muito grande, atingindo um número de pessoas que a gente nunca pensou em conseguir com as nossas reuniões presenciais. Essa é a realidade, né? E nós precisamos também, já que estamos tendo essa exposição, vivenciar o exemplo do que falamos, né? O exemplo da doutrina de Jesus. Praticar a sincera fraternidade, a tolerância. Lembrando que tolerar não é validar o comportamento alheio, mas tolerar é entender que aquela pessoa está no seu momento, orar por ela, né? Fazer entender, se possível for, que não é uma atitude adequada, é só aquela, né? O perdão, gente, o perdão das ofensas. Perdoar é uma decisão, né? Não tem que racionalizar muito. Eu decido que eu vou perdoar, né? E perdoar também não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor, sem sofrimento, sem desejos negativos, o mal que o outro nos fez, né? E principalmente o amor. O amor é a energia mais sublime, mais pura que qualquer ser humano pode pensar. O amor é uma energia tão pura que nós temos dificuldade de entender as suas nuances. Está muito longe desse amor carnal que nós enxergamos aqui no dia a dia. É o amor fraternidade, o amor que nos leva a enxergar uns aos outros como os irmãos que somos em Cristo, todos filhos de Deus, nosso Pai maior, né? Então vamos trabalhar a nossa amorosidade, vamos projetar amorosidade ao mundo, a todos aqueles que estão com dificuldades, sofrendo com doenças, que sofreram perdas, que estão com problemas financeiros porque perderam empregos. Vamos projetar amorosidade no planeta. Vamos mandar amor ao planeta, porque é isso que ele está pedindo. O planeta está pedindo socorro.
o planeta nos pede socorro. Vamos ajudar e ajudar-nos também, porque também assim conseguiremos passar para um mundo de regeneração, né? O capítulo 18 da Gênesis também nos traz que a Terra está sujeita à lei do progresso, né? E nos diz o seguinte, eu vou ler. Progride fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o mundo tem sofrido transformações sucessivas comprovadas pela ciência. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Esse duplo progresso acontece de duas maneiras, uma lenta, gradual e imperceptível, outra por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. E a primeira coisa que me vem em mudanças bruscas, sem dúvida nenhuma, é a vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra, né? E que dividiu os tempos em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha a mudança que essa vinda de Jesus proporcionou ao nosso planeta. Jesus, que é o governador da Terra e que se importa conosco, nos dirige e quer que passemos por esse processo de mudança vibracional para um mundo de regeneração. E a nós, espíritas e cristãos de um modo geral, que entendemos a doutrina do Cristo, temos a obrigação de contribuir para esse processo, né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós vemos que na Terra ainda existe, infelizmente, a superioridade do desenvolvimento intelectual em detrimento da moral, né? Aqui ainda nós temos o quê? Provas e expiações. Lembrando que as provas e expiações nada mais são do que ações que foram cometidas contra as leis divinas e aos quais somos responsáveis. E Deus nos proporciona a oportunidade de conseguir entender melhor aquele processo, de agir diferente, sim, agora, de acordo com as leis divinas, né? Mas, infelizmente, um planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina. Então, nós temos aqui muita ambição, muita vaidade, muito orgulho, né? Mas estamos progredindo. No capítulo 6 de Perfeitos, se não me engano é o próprio Santo Agostinho, que nos diz que já somos muito melhores do que o que fomos há 100 anos. Então, vocês imaginem como nós éramos há 100 anos atrás, né? Em termos de moralidade, né? Então, vamos continuar aí nesse processo evolutivo, mas não a tão passinhos de formiga e sem vontade, como diz Lulu Santos naquela música de Assim Caminha a Humanidade, a passo de formiga e sem vontade, né? Vamos acelerar um pouco os nossos passinhos, cuidando de ter amorosidade, empatia, compaixão para os sofrimentos alheios, né? A nossa transformação é lenta, né? E através das provas, das missões que assumimos, porque aqui não temos só provas e expiações, temos também missões. Aliás, cada um de nós traz como as suas provas verdadeiras missões que são às vezes apenas para o próprio a própria evolução, mas também missões para ajudar algumas pessoas a superarem as suas dificuldades, né? As expiações são impostas quando os espíritos ainda estão muito rebeldes e não aceitam a necessidade ainda de progredir, mas evoluir é lei, ninguém foge disso, né? E é claro que depois de tantos processos reencarnatórios, tantas lições aprendidas, obviamente nós apresentamos mudanças físicas, mudanças morais, né, que sofremos ao longo desse nosso processo reencarnatório. As diversas reencarnações que já tivemos e ainda as que estão por vir, né? E nos projetam esse processo reencarnatório a um novo patamar evolutivo, mas a gente tem que ver o quanto a gente anda, com que rapidez a gente anda, né? E aí, vem aqui
para todos nós o seguinte lembrete a respeito do planejamento da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela foi planejada em 3 passos. O conhecimento, que veio com a codificação feita por Kardec, né? A doutrina espírita sendo o cristianismo redivivo, a 3ª revelação, a 1ª Moisés, o 2º Cristo, o 3º o espiritismo, né? Num passo 2, que nós já passamos por esse passo, ainda estamos vivenciando parte deles também, mas já estamos indo para o passo 3, é a absorção, ou seja, os diversos livros psicografados para ajudar a entender a codificação, né? Então, obras fantásticas, né? Nós tivemos e ainda teremos com certeza. E o 3º momento, que nós já estamos sim, mas que ainda precisa ser muito bem trabalhado, é o momento do amadurecimento, ou seja, a maioridade das ideias espíritas. Todos nós devemos internalizar as práticas espíritas, tendo como o maior mandamento o nosso dever moral. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, apenas para finalizar, quero lembrar que em O Livro dos Espíritos, como diria Ruth Brasil, né, a questão 728 fala sobre a lei de destruição. É lei da natureza a destruição? E a resposta veio: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque os que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Portanto, nós e os planetas vivemos em constante renovação. E o que pode parecer o caos e destruição nada mais é do que oportunidade de crescimento e evolução. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare e nos envolva em muita luz. E tenhamos uma boa reflexão na noite de hoje. Que assim seja. Irmãos e irmãs, muita paz para todos nós. Vamos iniciar mais um atendimento espiritual. Vamos nos dirigir para o quarto, para a cama, aqueles que necessitam de cirurgia espiritual, de tratamento na medicina espiritual, aqueles que só vão tomar o passe ou fazer um tratamento espiritual, podem continuar sentados, fechando os olhos. Não esqueçam da garrafinha de água, que é muito importante para ser fluidificada. E não esqueçam da sementezinha no coração da fé para ser fertilizada. Vamos inicialmente orar pelo planeta Terra. Pedir ao grandioso governador, ao nosso Cristo de luz, Príncipe da paz, que derrame bênçãos incontidas e abundantes sobre o planeta Terra, para norte, sul, leste, oeste, para todos os irmãos, para todo dirigente de nação, para todos os profissionais de saúde que estão no combate ao Covid-19, mas principalmente, Senhor, para todos os homens que ainda olham para o outro e se acham superiores, se acham diferentes, se acham melhores, porque acham que existe diferença para o espírito com cor da pele, com todas essas diversidades que são riquezas da convivência aqui no planeta Terra, aprendizagem do amor e da grande fraternidade universal. Que esses que são racistas, eles possam encontrar, Senhor, um dia a verdade, porque a verdade vai buscar, com certeza, cada um deles. Ninguém fica sem experimentar a verdade. Somos espíritos, reencarnamos no sexo, no corpo
na cor, de acordo à necessidade da nossa jornada evolutiva, da nossa jornada reencarnatória. Que o planeta Terra se desfaça dessa diferença no coração, mesmo que os olhos enxerguem, porque somos iguais apesar da diferença. Somos todos filhos de Deus, almas reencarnadas para evoluir. E cada um escolhe o corpo, a situação, o sexo, e de acordo com as demandas espirituais dessa caminhada. Que no mundo possamos derrubar essas barreiras com a nossa oração. Que a nossa oração penetre nos corações mais duros e possa, Senhor, desconfigurar preconceitos, trazendo a fraternidade universal e a paz. E vamos, no minuto de silêncio pelo mundo, fazermos a nossa meditação ao tempo em que os espíritos amigos trabalharão em nós no atendimento fraterno, no passe, ou até mesmo na cirurgia ou tratamento espiritual, na medicina espiritual. Ouvindo a música, deixemos-nos conduzir pela paz, pelo amor, pela certeza de que os irmãos já chegaram, não estamos mais só, e cai sobre nós as bênçãos do céu. E cai sobre nós as bênçãos dos bons espíritos de luz. Deixemos-nos beber nessa fonte fecunda e infinita. Agora, deixaremos uma música para que possamos continuar ainda mais uns 2, 3 minutinhos recebendo as bênçãos dos irmãos que no anonimato nos assistem e colaboram com a nossa saúde integral, com o nosso bem-estar nesse tempo tão difícil que estamos atravessando. Que Deus nos abençoe e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê muita paz, muita paz. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual,
porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti.